A religião, quando mal interpretada ou explorada, infelizmente acaba sendo usada como justificativa para crimes e atos violentos. No vídeo de hoje, vamos relembrar alguns casos em que crime e religião andaram de mãos dadas. Então, puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Antes de começar esse vídeo, eu tenho que dizer que você vai ter que ouvir o barulho do meu ventilador, porque São Paulo está quente. Quente! Quente! Cássia Eller disse que foi lá fora e viu 2 sóis num dia. Eu acredito nela. Ela estava em São Paulo com toda certeza. Mas vamos lá. Quando crime e religião se misturam, uma complexa teia de crenças, motivações e ações violentas pode se desdobrar. Isso ocorre quando indivíduos ou grupos interpretam suas convicções religiosas de maneira extremista, justificando atos criminosos em nome da fé. Essa fusão potencialmente perigosa pode resultar em violência sectária, terrorismo, discriminação religiosa e até mesmo em crimes de ódio. A mistura de crime e religião frequentemente envolve a manipulação de ensinamentos religiosos para fins políticos, poder ou controle. Isso pode incluir a incitação à violência contra aqueles que são considerados hereges ou infiéis, a destruição de locais de culto de diferentes religiões e até mesmo o recrutamento de seguidores para realizar atos violentos em nome de uma causa religiosa completamente distorcida. É importante mencionar que a esmagadora maioria dos religiosos em todo o mundo segue suas crenças de maneira pacífica e compassiva. No entanto, quando a religião é cooptada para fins criminosos, o resultado pode ser devastador, causando sofrimento, divisões sociais e políticas e conflitos de longa duração. Portanto, é crucial promover o entendimento interreligioso, a tolerância e a educação religiosa, para prevenir e combater os efeitos prejudiciais dessa combinação tão perigosa. 11 de setembro de 2001, Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas. Na manhã do dia 11, 19 terroristas da organização extremista islâmica Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. 2 deles, o American Airlines Voo 11 e o United Airlines Voo 175, colidiram deliberadamente com as torres do complexo comercial World Trade Center em Nova York. O choque e o incêndio subsequente resultaram na queda das 2 torres em poucas horas, uma após a outra, o que causou uma devastação massiva e a perda de quase 3.000 vidas. O terceiro avião, o American Airlines Voo 77, foi direcionado pelos terroristas ao Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Arlington, Virgínia. O quarto avião, o United Airlines Voo 93, estava a caminho de Washington, capital do país, mas os passageiros a bordo tentaram tomar o controle da aeronave, o que resultou na sua queda em um campo na Pensilvânia. Possivelmente, o alvo deste avião seria o Capitólio ou a Casa Branca. Esse ataque tornou-se um dos eventos mais impactantes da história contemporânea, sendo um dos piores ataques terroristas já registrados, impactando não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Ele provocou uma série de mudanças na política externa de segurança dos Estados Unidos, incluindo a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. Além de levar o país a lançar a chamada Guerra ao Terror, com o objetivo de combater grupos terroristas, principalmente a Al-Qaeda e seus líderes, incluindo Osama Bin Laden. Os Estados Unidos fortaleceram medidas de segurança e vigilância em aeroportos de todo o país, fato replicado por diversos outros países, unindo muitos deles em um esforço global contra o terrorismo. Uma das principais motivações do ataque era que a Al-Qaeda via os Estados Unidos como uma ameaça à fé islâmica e uma influência negativa no mundo muçulmano. Eles alegavam que os Estados Unidos mantinham bases militares na Arábia Saudita, considerada terra sagrada para o Islã, e o seu objetivo principal era forçar a retirada dessas forças militares de lá. E para isso, buscavam influenciar e mobilizar muçulmanos de todo o mundo para se engajarem em uma jihad, uma guerra santa, contra aqueles que eles consideravam inimigos do Islã. É importante enfatizar que as visões e as ações da Al-Qaeda
representam a interpretação distorcida e extremista do Islã. E a grande maioria dos muçulmanos condenou esse ataque, pois o terrorismo e a violência não têm respaldo na maioria das interpretações da religião. 18 de novembro de 1978, Guiana, o massacre de Jonestown. Jonestown era uma comunidade religiosa comandada por Jim Jones, um líder carismático que fundou o Templo do Povo em 1956 em Indiana, nos Estados Unidos. A comunidade atraía seguidores de várias origens e tratava-se de uma seita cristã com características de culto. James Warren Jones alegava ser um líder religioso e político progressista, mas gradualmente desenvolveu um controle totalitário sobre os seus seguidores. Em 1962, com medo do apocalipse, tentou mudar a sede do templo para o Brasil, em Minas Gerais. Mas, como não falava português e não conseguiu arrebanhar muitos discípulos aqui, voltou para os Estados Unidos em 63, abrindo filiais do templo em São Fernando, São Francisco e Los Angeles. Na metade de 77, fugindo de acusações de morte, perseguição, sequestro e abusos psicológicos e sexuais que, aos poucos, chegavam aos ouvidos da mídia americana, Jones e os membros do Templo do Povo se transferiram para a Guiana. A essa altura, era difícil identificar qualquer característica do cristianismo na seita, pois a loucura de Jones chegou ao ponto em que ele afirmava ser a reencarnação de Buda, Lenin e do próprio Jesus Cristo. Relatos de ex-membros apontam que Jim Jones promovia um regime ditatorial, com punições severas e a presença de guardas armados para evitar fugas, além de propagar a ideia de que ele e seus seguidores deveriam morrer juntos para alcançarem um plano mais feliz. Jones tomou a decisão de acabar com tudo após o governo americano bater em sua porta. Em 78, o congressista americano Leo Ryan, acompanhado de vários repórteres da NBC, partiu para Jonestown a fim de investigar acusações de sequestro por parte de Jones, que mantinha sob sua custódia o filho de um homem que havia abandonado a seita. Na tarde seguinte, Ryan e seus companheiros partiram, levando consigo várias pessoas que queriam abandonar a seita. Mas no caminho de volta, foi atacado a facadas por um dos supostos dissidentes. Após controlarem o homem e com toda a comitiva do congressista já embarcada em 2 aviões de volta para os Estados Unidos, um membro do alto escalão da seita, que até aquele momento fingia também ser um dos dissidentes, começou a disparar com uma pistola de dentro de uma das aeronaves, enquanto membros da guarda de Jim Jones cercavam a outra, disparando com escopetas, pistolas e fuzis. Ryan, 3 repórteres e uma ex-integrante da seita foram mortos, e mais 11 pessoas ficaram feridas. Mais tarde, naquele mesmo dia, de acordo com uma gravação recuperada pelo FBI, Jim Jones reúne os membros do Templo do Povo para dizer que a União Soviética não os aceitará após o assassinato do congressista americano. Isso porque ele havia tentado convencer os soviéticos a aceitarem a migração da seita para seu território algum tempo antes. Jones ainda afirmou que o governo nos Estados Unidos chegaria a Jonestown para torturar cada um deles, de crianças até idosos, e por causa disso, a única solução seria o suicídio em massa. Depois do discurso macabro, de acordo com os sobreviventes, as crianças foram as primeiras a receber a bebida, suco de uva, misturado com cianeto e sedativos. Como demorava cerca de 5 minutos para que um homem adulto caísse ao chão, as famílias foram orientadas a deitar-se juntas para morrer. Todos os que se opuseram à decisão e tentaram fugir foram mortos. Destes, apenas 35 sobreviveram, se escondendo nas florestas até que os últimos soldados tomassem a bebida também. Jim Jones, no entanto, não bebeu. Seu corpo foi encontrado em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça que ele mesmo disparou. Ao todo, 909 pessoas morreram, sendo 304 crianças. Apesar de o fato ter sido tratado como suicídio coletivo, 2 dos sobreviventes relatam que ouviram gritos e disparos de arma de fogo enquanto se escondiam na floresta. Além disso, o primeiro médico que chegou no local após o ocorrido afirmou que 83 dos 100 corpos examinados por ele tinham perfurações na parte de trás dos ombros, indicando que o veneno havia sido injetado contra a vontade das vítimas. Ao final da gravação de 45 minutos encontrada no local,
Jones afirmava: "Nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano." 15 de fevereiro de 2015, Líbia, morte à nação da cruz. Nesta data, um vídeo divulgado na internet pelo grupo terrorista Estado Islâmico deixou o mundo em choque. Nele, 21 cristãos coptas são decapitados em uma praia na costa da Líbia, e o seu sangue foi derramado no mar que leva a Roma, como uma forma de ameaça a quem eles se referem como a Nação da Cruz. A gravação, intitulada "Uma mensagem assinada com sangue para a Nação da Cruz", é dirigida aos seguidores da hostil igreja egípcia. Nela, 21 homens vestem macacões laranja como prisioneiros e são conduzidos por membros do ISIS à beira da praia, enquanto um dos terroristas profere um discurso em frente à câmera. Esses homens, operários que saíram do Egito e foram para a Líbia em busca de emprego, foram sequestrados pelos membros do ISIS entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Entre eles, 2 eram irmãos, e todos tinham algo em comum: uma cruz tatuada em seus pulsos desde o seu batismo. Abrindo um parêntese aqui, os coptas, ou coptos, são egípcios cujos ancestrais abraçaram o cristianismo no século I. Segundo a tradição, a igreja copta, que significa egípcia, foi fundada pelo evangelista Marcos durante uma de suas passagens pelo Egito no ano de 42. E a religião cristã copta é professada por cerca de 10% da população do Iraque. Voltando ao vídeo, logo no início dele, as vítimas são interrogadas sobre a sua nacionalidade e sobre a sua fé. Depois disso, os terroristas fazem várias declarações anticristãs, desafiando o cristianismo e acusando os reféns de serem seguidores de uma religião infiel. Eles afirmam ainda que o ataque é uma resposta à ação militar egípcia na Líbia e à opressão que acreditam que os cristãos coptas têm infligido aos muçulmanos. No ápice do vídeo, as vítimas são forçadas a se ajoelharem na praia antes de serem brutalmente decapitadas. A resposta do Cairo, capital do Egito, foi muito rápida, e aviões de guerra foram lançados contra os alvos mais expostos do ISIS. As Forças Armadas do Egito emitiram o seguinte comunicado: "A vingança por causa do sangue dos egípcios é um direito absoluto e será aplicada." Em 22 de fevereiro, foi publicado pelo jornal La Stampa um artigo escrito pelo monge e teólogo italiano Enzo Bianchi. Nesse artigo, ele citou os nomes dos 21 trabalhadores mortos à beira do mar Mediterrâneo e desabafou: "Às vezes, o mártir é eliminado porque as suas palavras e os seus gestos perturbaram a quem opera impunemente o mal. O mártir é morto por aquilo que tem feito. Outras vezes, como aqui, simplesmente por aquilo que é, e não renuncia a ser um testemunho de Cristo." Infelizmente, esse não foi um evento isolado, pois o cristianismo é uma religião oprimida no Oriente Médio, e na maior parte dele, os cristãos são alvo de intensa perseguição. Além do Estado Islâmico, o Boko Haram, outra facção terrorista islâmica, também comete atos de violência contra comunidades cristãs, incluindo sequestros, ataques a igrejas e outras barbaridades. Muitos países do Oriente Médio estão envolvidos em conflitos armados prolongados, nos quais as comunidades cristãs frequentemente se tornam vítimas colaterais. Isso resulta em deslocamento forçado, destruição de casas e em um ambiente de insegurança generalizada para os cristãos. Em algumas áreas, eles enfrentam discriminação social e política e são excluídos de oportunidades de emprego, educação e participação política por causa da sua fé. Por causa dessas dificuldades, muitos cristãos têm fugido do Oriente Médio nas últimas décadas, o que resultou em uma diminuição significativa da população cristã em várias nações da região. Em algumas dessas nações, as autoridades impõem restrições à liberdade religiosa, dificultando a construção de novas igrejas, celebrações públicas e até mesmo novas conversões ao cristianismo. Em 2019, a barbárie se repetiu. Em dezembro, mais um vídeo foi divulgado na internet, mostrando a decapitação de 11 cristãos no estado de Borno, na Nigéria, pelo Estado Islâmico na África Ocidental, uma facção dissidente do Boko Haram.
Os 11 homens eram trabalhadores de uma empresa de construção e foram sequestrados pelos terroristas no dia 8 de dezembro do mesmo ano. O Estado Islâmico alegou que o ataque seria uma represália pela suposta perseguição aos muçulmanos na Nigéria e a prisão de esposas e filhos de membros do grupo extremista. Semelhante ao vídeo de 2015, os reféns são forçados a se ajoelhar e, em seguida, são decapitados brutalmente. Impossível citar todos os ataques terroristas motivados por intolerância religiosa, atribuídos ao Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda e outros grupos extremistas. E, infelizmente, a divulgação dos vídeos com a exposição das mortes dos inocentes fazem parte de suas táticas de propaganda para disseminar o medo e o terror. Vejamos outros casos assim. Em 2004, a Al-Qaeda, que posteriormente se tornou parte do ISIS, divulgou vídeos mostrando a decapitação de reféns estrangeiros, incluindo o empresário americano Nicholas Berg. Em 19 de agosto de 2014, o ISIS divulgou um vídeo intitulado Uma Mensagem aos Estados Unidos, mostrando a decapitação do jornalista James Foley, que havia desaparecido na Síria há mais de 2 anos. Já no Afeganistão, o Talibã, organização fundamentalista islâmica, frequentemente divulga vídeos de execuções públicas e outras formas de punição sob sua interpretação estrita da lei islâmica. Em 2014, o Boko Haram divulgou vídeos mostrando ataques brutais a escolas na Nigéria, incluindo o sequestro de mais de 200 estudantes em Chibok. Em janeiro de 2015, o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo em Paris foi seguido pela divulgação de um vídeo que mostra o grupo Al-Qaeda na Península Arábica, reivindicando a responsabilidade pelo ataque. Em 2016, um caminhão avançou sobre uma multidão no dia da Bastilha em Nice, na França, matando dezenas de pessoas. Logo depois, o ISIS divulgou um vídeo elogiando o ataque. Em 2019, Brent Tarrant, um supremacista branco australiano, iniciou o que ficou conhecido como o Massacre de Christchurch, na Nova Zelândia, um ataque a tiro a 2 mesquitas, que deixou 51 muçulmanos mortos e 40 feridos. Ele foi capturado e, no ano seguinte, julgado e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Bem, pessoal, eu termino esse vídeo hoje com uma frase dita no julgamento por um dos sobreviventes de Brent Tarrant e que vale a pena a gente refletir. Extremistas são todos iguais, quer usem religião, nacionalismo ou qualquer outra ideologia. Todos eles representam o ódio, mas nós estamos aqui hoje. Representamos o amor, a compaixão, os muçulmanos e os não muçulmanos, os de fé e os sem fé. Se você gostou desse vídeo e acha importante esse tema, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e aproveita para dar uma olhadinha na playlist completa de curiosidades teológicas, porque o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu sou a Thaís Manocchio em Curiosidades Teológicas.